de pessoas discriminando meu companheirismo. Prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro e pouco conhecido da história da Jovem Guarda, pois hoje vamos revelar o lado oculto da ternurinha, segredos, rivalidades e polêmicas que Wanderleia nunca contou. Por trás do carisma, da ternura e do sorriso encantador de Wanderleia, existem histórias de bastidores que chocam até os fãs mais antigos, disputas silenciosas com colegas de palco, tensões nos ensaios e intrigas que a mídia jamais divulgou. Você vai descobrir como a rivalidade entre artistas, a pressão da fama, os ciúmes e as disputas por atenção e contratos criaram um ambiente intenso e, muitas vezes, emocionalmente desgastante para a cantora que se tornou ícone da música brasileira. Vamos revelar episódios polêmicos envolvendo sua vida pessoal, relacionamentos conturbados, decisões difíceis que impactaram sua carreira e momentos de vulnerabilidade que a própria Wanderleia compartilhou apenas anos depois. E não se engane, nem tudo foi glamour. Os escândalos, as críticas públicas e as tensões dentro do trio da Jovem Guarda formaram uma teia de histórias que poucos ousaram contar. Durante o vídeo, você terá acesso a detalhes exclusivos sobre como Wanderleia lidou com rivalidades internas, intrigas nos bastidores, pressões da imprensa e expectativas do público, além de curiosidades que mostram o quanto ser ternurinha envolvia muito mais do que cantar e sorrir, mas também enfrentar julgamentos, decisões difíceis e manter uma imagem que escondia emoções profundas e conflitos pessoais. Então, fique até o final, porque a última revelação vai te impactar e talvez mudar completamente a forma como você vê a história da Jovem Guarda e a trajetória da própria Wanderleia. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho, porque a sua inscrição é fundamental para o YouTube entender que conteúdos como este são relevantes e merecem ser recomendados a mais pessoas, ajudando o canal a crescer e continuar trazendo histórias inéditas e polêmicas da música brasileira. Se puder, apoie ainda mais com um Super Thanks para que possamos produzir vídeos mais detalhados e exclusivos, mas se não for possível, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu ou chocou neste vídeo, pois a sua opinião é muito importante e nos ajuda a criar conteúdos cada vez melhores. Prepare-se, pois as revelações que você verá hoje não foram contadas em nenhum outro lugar e vão mexer com sua percepção sobre o que realmente aconteceu nos bastidores da Jovem Guarda, mostrando o lado humano, vulnerável e polêmico de Wanderleia como você nunca imaginou. Wanderleia Charlotte Boeri Salim nasceu em 5 de junho de 1944, em Governador Valadares, Minas Gerais, filha de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil em busca de melhores oportunidades e uma vida mais estável. Desde a infância, Wanderleia demonstrou um talento musical extraordinário, influenciada pelo ambiente familiar e pelas tradições culturais libanesas que contribuíram para sua sensibilidade artística e percepção estética, despertando nela a paixão pela música e pelo palco. Aos 9 anos, a família mudou-se para o Rio de Janeiro, uma cidade em plena efervescência cultural, o que ofereceu à jovem Wanderleia a possibilidade de entrar em contato com artistas renomados e programas de rádio locais, espaço onde ela rapidamente começou a se destacar. Aos 10 anos, participava de concursos de rádio, vencendo com frequência e chamando a atenção do público e da mídia pela sua voz doce, afinada e pela presença de palco natural, algo incomum para uma criança de sua idade. Aos 15 anos, com a autorização de seus pais e do juizado de menores, já se apresentava em boates e casas de show, acumulando experiência prática e amadurecendo seu estilo pessoal, característica que mais tarde a diferenciaria de outras artistas da época. Em 1962, Wanderleia fez sua estreia oficial em disco, gravando singles que mostravam seu potencial e talento. No ano seguinte, em 1963, lançou seu primeiro LP homônimo pela CBS, consolidando sua presença no cenário musical brasileiro. A qualidade de sua voz, o carisma natural e o estilo marcante chamaram a atenção de produtores e colegas de profissão, tornando-a uma das promessas mais sólidas da música nacional. Durante esses primeiros anos, Wanderleia também teve a oportunidade de conviver com artistas e produtores influentes, estabelecer contatos essenciais para sua carreira e aprender a lidar com as exigências de uma indústria musical em expansão, enfrentando desafios como ensaios extenuantes, críticas e a necessidade de se reinventar constantemente. Sua dedicação, disciplina e sensibilidade artística a prepararam para o momento que mudaria sua vida, sua entrada no programa Jovem Guarda em 1965, que consolidaria sua fama e transformaria sua trajetória para sempre. Esses anos de formação e aprendizado não apenas lapidaram seu talento, mas também moldaram sua personalidade,
tornando-a uma artista forte, determinada e capaz de enfrentar os altos e baixos de uma carreira marcada por sucesso, atenção pública e exigências emocionais, estabelecendo as bases para que se tornasse um ícone da música brasileira e uma referência para gerações de artistas que viriam depois. Em 1965, Wanderleia entrou para o programa Jovem Guarda, transmitido pela TV Record, que se tornaria o epicentro do movimento musical que mudaria para sempre a juventude brasileira, transformando não apenas a maneira como os jovens ouviam música, mas também a forma como se comportavam, se vestiam e se relacionavam. Ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, Wanderleia passou a integrar o trio que simbolizava a modernidade, o rock, o comportamento jovem e o estilo de vida da época, trazendo influências do rock internacional e da cultura pop americana para um Brasil ainda imerso em padrões tradicionais, conservadores e fortemente influenciados por normas sociais rígidas. A presença de Wanderleia, uma jovem talentosa, carismática e de aparência marcante, foi decisiva para a construção da identidade da Jovem Guarda, pois ela representava não apenas a inovação musical, mas também um modelo de expressão feminina em um período em que mulheres eram constantemente submetidas a julgamentos sobre comportamento, aparência e conduta pública. Foi nesse contexto que Roberto Carlos a apelidou de Ternurinha, uma alcunha derivada de sua música Ternura, que, inicialmente, Wanderleia não apreciava. Ela sentia que o apelido diminuía sua força e presença como artista, transmitindo uma imagem mais delicada e frágil do que a que ela desejava projetar, mas, com o tempo, essa denominação tornou-se emblemática de sua identidade artística, sendo reconhecida por fãs e críticos como uma assinatura de sua carreira carregada de afeto, proximidade com o público e uma certa nostalgia associada à era de ouro da Jovem Guarda. O programa Jovem Guarda não apenas elevou Wanderleia ao status de estrela nacional, mas também transformou profundamente sua vida pessoal, trazendo intensa exposição midiática, atenção constante do público e a pressão quase insustentável de se manter no topo em um mercado competitivo, onde qualquer deslize poderia repercutir de forma negativa e comprometer sua imagem pública. No palco, Wanderleia se destacava pela energia contagiante, pelo carisma evidente e pela interpretação emocional de cada canção, conseguindo transmitir sentimentos de alegria, ternura, paixão e até melancolia com naturalidade, ganhando fãs de todas as idades e consolidando-se como um dos principais nomes femininos do movimento. A fama trouxe, contudo, inúmeros desafios, incluindo rivalidades silenciosas e nem sempre evidentes com colegas de programa, tensões ocasionais com produtores e jornalistas e a necessidade constante de lidar com comentários, fofocas e julgamentos sobre sua aparência, roupas, penteados e comportamento, refletindo o contexto social e cultural da época, em que mulheres artistas eram frequentemente avaliadas por padrões estéticos rígidos e submetidas a pressões para manter uma imagem de perfeição quase inalcançável. Para enfrentar essas exigências, Wanderleia precisou desenvolver rapidamente estratégias de resistência emocional, aprender a preservar sua individualidade artística e criar mecanismos de proteção frente às críticas e à exposição pública. Ela teve de equilibrar sua carreira intensa com a vida pessoal, que incluía família, amizades e relacionamentos amorosos, muitas vezes sob os olhares atentos e críticos da mídia e do público, demonstrando maturidade e sabedoria emocional fora do comum para uma jovem de sua idade. A participação no programa Jovem Guarda marcou sua carreira de forma definitiva, garantindo reconhecimento nacional, ampliando horizontes artísticos e abrindo portas para turnês, gravações de discos, participações em programas de rádio e apresentações internacionais, consolidando-a como uma artista versátil, influente e respeitada. Além disso, o apelido Ternurinha tornou-se uma marca afetiva que a aproximou do público, criando uma identidade reconhecível, querida e respeitada até os dias de hoje, atravessando décadas sem perder relevância e inserindo-a definitivamente na história da música brasileira como um dos ícones mais representativos do período da Jovem Guarda, símbolo de modernidade, liberdade feminina, inovação musical e da evolução da cultura pop no país. Sua trajetória durante esses anos não apenas ajudou a moldar o cenário musical brasileiro, mas também inspirou uma geração inteira de jovens a questionar padrões estabelecidos, a buscar expressão própria e a vivenciar a música como uma forma de identidade, pertencimento e transformação social, consolidando Wanderleia como uma lenda viva da música nacional e um ícone cultural que permanece admirado por fãs de todas as idades, décadas após o auge de sua carreira na televisão. A vida pessoal de Wanderleia foi marcada por experiências intensas, amores e tragédias que moldaram sua personalidade e influenciaram diretamente sua arte,
tornando-a uma artista não apenas talentosa, mas também profundamente humana e sensível às complexidades da vida. Ainda adolescente, aos 16 anos, Wanderleia iniciou um relacionamento significativo com Zé Renato, filho do famoso apresentador Chacrinha, um romance que se tornou emblemático para sua juventude e que a acompanharia emocionalmente durante os primeiros anos de sua carreira. O relacionamento com Zé foi intenso e cheio de cumplicidade, mas acabou sendo interrompido de forma trágica quando ele sofreu um acidente que o deixou paraplégico, gerando nela um profundo abalo emocional e um período de depressão, ao mesmo tempo em que ela precisava manter sua imagem pública impecável e continuar atuando no exigente cenário da Jovem Guarda. Além dessa história, Wanderleia também teve um breve relacionamento com Roberto Carlos, uma ligação profissional e pessoal que, embora não tenha resultado em casamento, influenciou significativamente sua vida e a dinâmica do grupo da Jovem Guarda, evidenciando a complexidade das relações interpessoais entre os artistas que muitas vezes envolviam rivalidades, ciúmes e tensões devido à atenção do público, contratos e disputas de destaque dentro do programa. Mais tarde, Wanderleia casou-se com o guitarrista chileno Lalo Califórnia, com quem teve 3 filhos, Leonardo, Yasmin e Jade, consolidando uma família que se tornou central em sua vida e fonte de apoio emocional nos momentos de dificuldade. No entanto, a vida familiar também foi marcada por tragédias, como a morte precoce de seu filho Leonardo, que faleceu aos 2 anos vítima de um afogamento acidental em casa, um episódio devastador que abalou profundamente Wanderleia e que a marcou emocionalmente pelo resto da vida, influenciando sua visão sobre amor, perda e resiliência. Esses eventos, combinados com as pressões da fama, da mídia e das exigências de sua carreira artística, fizeram com que Wanderleia desenvolvesse uma sensibilidade ímpar, transformando suas experiências pessoais em inspiração para sua música, suas entrevistas e sua forma de se relacionar com o público. Ao longo de toda sua trajetória, ela sempre buscou conciliar sua vida pessoal e sua carreira, enfrentando dilemas sobre exposição, privacidade e o equilíbrio entre sucesso profissional e felicidade familiar. Esse conjunto de experiências contribuiu para que Wanderleia fosse reconhecida não apenas como cantora e estrela da Jovem Guarda, mas também como mulher de grande força, coragem e humanidade, cuja vida pessoal intensa e repleta de desafios refletiu-se em sua música e em sua capacidade de se conectar profundamente com seus fãs. Ao longo de sua carreira, Wanderleia tornou-se conhecida não apenas por sua música, mas também por suas declarações sinceras e, por vezes, polêmicas, que revelaram facetas pouco conhecidas de sua vida pessoal, do ambiente da Jovem Guarda e da indústria musical brasileira. Ela frequentemente comentou sobre a dificuldade de lidar com a fama desde tão jovem, relatando que a atenção constante do público e da imprensa muitas vezes gerava desconforto e ansiedade, fazendo com que se sentisse julgada não apenas como artista, mas como mulher e pessoa. Em diversas entrevistas, Wanderleia revelou que, durante os anos da Jovem Guarda, ela enfrentava olhares e comentários sobre seus carros importados, roupas, estilo e aparência, o que, apesar de ser um reflexo do sucesso, também a deixava chateada, pois ela tinha consciência de suas origens humildes e do sofrimento vivido por tantas pessoas que acompanhavam sua carreira. Em sua autobiografia foi assim. Lançada em 2017, Wanderleia trouxe revelações inéditas, incluindo detalhes sobre sua data de nascimento, que havia sido divulgada erroneamente como 1946 por razões pessoais, quando na verdade ela nasceu em 1944, explicando que essa discrepância começou na época da escola, quando se sentia a menor da turma e afirmava ser 2 anos mais nova para se sentir mais segura. Além disso, Wanderleia também relatou episódios de rivalidade e tensão dentro da Jovem Guarda, incluindo momentos de ciúmes e disputas sutis entre colegas de programa, principalmente no que diz respeito à atenção do público, contratos e visibilidade nas gravações e apresentações ao vivo. Ela abordou ainda a pressão constante para manter uma imagem de perfeição, algo que muitas vezes a deixava insegura, refletindo sobre como essas experiências moldaram sua personalidade e sua postura diante da vida e da carreira. Suas declarações causaram impacto não apenas pelo conteúdo revelador, mas também pela sinceridade e pela forma direta com que Wanderleia abordava questões delicadas, humanizando-se e mostrando o lado vulnerável de uma artista que era idolatrada por milhões, mas que enfrentava as mesmas angústias, inseguranças e desafios que qualquer pessoa comum. Essa honestidade e coragem em falar abertamente sobre sua vida, suas emoções e os bastidores da Jovem Guarda consolidaram sua imagem como uma mulher forte, consciente de sua trajetória e disposta a compartilhar a verdade, sem filtros ou exageros.
permitindo que fãs e pesquisadores compreendessem mais profundamente a complexidade de sua carreira e da história da música brasileira na década de 1960. Ao longo de sua vida, Wanderleia enfrentou desafios pessoais que testaram profundamente sua força, resiliência e capacidade de superação, moldando não apenas sua personalidade, mas também sua carreira artística, tornando-a uma figura complexa, humana e admirável dentro e fora dos palcos. Desde muito jovem, ela precisou lidar com perdas traumáticas que marcaram sua infância e juventude, incluindo a morte de sua irmã mais velha, que foi vítima de uma bala perdida quando Wanderleia tinha apenas 10 anos, um episódio que deixou marcas emocionais profundas e a fez compreender desde cedo a fragilidade da vida, a incerteza do destino e a importância de valorizar cada momento. Essa experiência precoce de luto e dor impactou sua formação emocional e psicológica, tornando-a mais sensível, empática e consciente das dificuldades enfrentadas por outros ao seu redor, características que se refletiriam tanto em sua música quanto em seu relacionamento com fãs e colegas de profissão. A cantora também enfrentou a perda de seu filho Leonardo, que faleceu tragicamente aos 2 anos, vítima de um afogamento acidental na piscina de casa, um episódio devastador que abalou toda a família e trouxe um sofrimento intenso e duradouro. Esse evento exigiu de Wanderleia uma força extraordinária para lidar com a dor e, ao mesmo tempo, manter sua carreira em atividade, cumprindo compromissos profissionais, participando de gravações, shows e programas de televisão, mesmo enquanto processava o luto e a sensação de perda irreparável. Além dessas tragédias pessoais, Wanderleia passou por períodos de depressão, crises de ansiedade e momentos de isolamento emocional, agravados pela pressão constante da fama, da mídia e das expectativas do público, que exigiam dela não apenas talento musical, mas também capacidade de manter uma imagem pública impecável diante de milhões de fãs que a admiravam e acompanhavam cada gesto, decisão e aparência. Essa tensão entre vida privada e vida pública tornou-se uma constante em sua trajetória, obrigando-a a desenvolver resiliência, autocontrole e estratégias para preservar sua saúde mental, emocional e seu bem-estar, enquanto ainda se dedicava com paixão à arte e à música. Em sua autobiografia Foi Assim, lançada em 2017, Wanderleia trouxe revelações sinceras e emocionantes sobre esses momentos difíceis, compartilhando com o público a forma como lidou com inseguranças, críticas, julgamentos e até ataques pessoais, mostrando ao mesmo tempo sua vulnerabilidade e sua coragem, e permitindo que os fãs compreendessem que, por trás da artista icônica e da ternurinha querida, existia uma mulher que enfrentava dilemas humanos profundos, medos e dores, assim como qualquer pessoa comum. Wanderleia também relatou como essas experiências dolorosas influenciaram sua música, conferindo profundidade emocional às interpretações e letras, tornando-as mais autênticas, sinceras e capazes de transmitir sentimentos universais de perda, amor, esperança, superação e conexão emocional, permitindo que o público se identificasse com sua trajetória e se emocionasse com sua arte. Esses desafios moldaram sua personalidade resiliente e sua capacidade de se reinventar ao longo do tempo, ensinando-a a valorizar o tempo com a família, amigos e colegas de profissão, fortalecendo sua empatia em relação às dificuldades alheias e tornando-a uma referência de humanidade e sensibilidade no meio artístico. Mesmo diante de tantas adversidades, Wanderleia nunca deixou que os obstáculos definissem sua trajetória ou diminuíssem seu brilho. Pelo contrário, eles se tornaram combustível para sua arte, para sua expressão pessoal e para sua conexão com o público, garantindo que ela permanecesse relevante, admirada e querida por décadas, atravessando gerações com sua música, seu carisma e sua história de vida. A cantora transformou sua dor em força, aprendendo a equilibrar carreira e vida pessoal, a enfrentar perdas irreparáveis com coragem, a lidar com a pressão da fama de forma consciente e a utilizar suas experiências pessoais para inspirar e emocionar os outros, tornando-se um exemplo de resistência, determinação, humanidade e autenticidade. Características que consolidam Wanderleia como uma das figuras mais admiradas, respeitadas e influentes da música brasileira, uma verdadeira lenda viva que continua a tocar corações e a inspirar novas gerações com sua história, talento e legado emocional. O legado de Wanderleia é sólido, multifacetado e atravessa décadas de música brasileira, sendo referência não apenas para fãs, mas também para artistas, pesquisadores e admiradores da cultura pop nacional. Após o fim da Jovem Guarda, Wanderleia continuou a desenvolver sua carreira, explorando diferentes estilos musicais e colaborando com nomes renomados, sempre demonstrando versatilidade, inovação e compromisso com a arte.
Em 2023, lançou o álbum Wanderleia Canta Choros, obra que exemplifica sua capacidade de adaptação, de se reinventar e de dialogar com as tradições musicais brasileiras, unindo passado e presente de maneira autêntica e envolvente. Ao longo de sua carreira, Wanderleia acumulou uma vasta discografia, participou de programas de televisão, realizou turnês nacionais e internacionais e recebeu reconhecimento tanto da crítica quanto do público, consolidando-se como uma artista completa e respeitada. Seu legado vai além da música, pois sua imagem, apelidada carinhosamente de Ternurinha, tornou-se um símbolo de modernidade, liberdade e feminilidade na década de 1960, inspirando gerações de mulheres a buscarem autonomia, confiança e expressão artística. Além disso, sua trajetória reflete a história da Jovem Guarda e de uma época em que a música brasileira passava por transformações significativas, influenciada pelo rock, pelo pop e pelas mudanças sociais do país. Wanderleia também contribuiu para que o público entendesse a importância do equilíbrio entre autenticidade artística e compromisso emocional, mostrando que é possível manter integridade, relevância e proximidade com os fãs sem abrir mão de valores pessoais. Sua influência é sentida até hoje, em novas gerações de cantores, músicos e intérpretes que reconhecem em sua obra referência estética, vocal e emocional, consolidando Wanderleia como um ícone da cultura brasileira. Seu trabalho, tanto individual quanto coletivo, continua sendo estudado, celebrado e admirado, e sua história de vida, marcada por superação, talento e dedicação, inspira não apenas por sua música, mas também por sua capacidade de enfrentar adversidades, reinventar-se e permanecer relevante, provando que sua contribuição para a música e para a cultura do Brasil é eterna e continuará impactando futuras gerações de fãs e artistas. E assim chegamos ao fim desta jornada pelos bastidores mais ocultos da Jovem Guarda, revelando o lado humano, polêmico e desconhecido de Wanderleia, a nossa Ternurinha. Vimos rivalidades, segredos e momentos de tensão que poucos tiveram coragem de contar, e agora você conhece detalhes que mostram que, por trás do sorriso encantador, existiam desafios, escolhas difíceis e situações que marcaram para sempre a carreira desta grande artista. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdos inéditos e polêmicos sobre o mundo da música brasileira. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhuma novidade e ainda ajuda o YouTube a recomendar nosso canal para mais pessoas que, como você, gostam de histórias impactantes e revelações surpreendentes. Queremos também saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu ou chocou neste vídeo. Queremos muito conhecer o que você achou e trocar ideias sobre esses bastidores da Jovem Guarda. E antes de sair, não perca o vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele é ainda mais interessante e apaixonante, cheio de curiosidades e segredos que vão prender sua atenção do começo ao fim. Clique e continue essa viagem pelo mundo da música brasileira, porque histórias como essas merecem ser conhecidas e compartilhadas.